Olá a todos, está começando o seu informativo regional de hoje, dessa quinta-feira maravilhosa. Quinta-feira, hoje é 14 de setembro de 2023. Estou aqui para trazer mais informações para vocês, nacionais, regionais e quem sabe um pouco lá do mundo. Inclusive hoje nós temos uma matéria sobre aquele rapaz, né, que fez mil de disfarce aí para fugir da polícia dos Estados Unidos, mas foi capturado. A gente tem a matéria. Bem-vindos a Marinheiro Autopeças e Acessórios, a sua loja completa para todas as necessidades do seu veículo. Se você está procurando peças de alta qualidade, acessórios modernos ou pneus de confiança, nós estamos aqui para ajudar. Então, não perca mais tempo procurando por aí. Visite-nos hoje mesmo na Marinheiro Autopeças e Acessórios e descubra como podemos ajudar a manter o seu carro em perfeitas condições. Estamos ansiosos para atendê-lo e superar suas expectativas. Avenida João Batista Rios 2442, bairro Centro. Contato 88 99634 5636. Marinheiro Autopeças e Acessórios, qualidade e confiança em um só lugar. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, amigo da TV Tremembé, aqui é o apresentador André Pimentel do quadro Negócios de Sucesso, que semanalmente estaremos com vocês às segundas, quartas e sextas-feiras, apresentando o nosso quadro Negócios de Sucesso, sempre com um tema do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional é aqui no nosso quadro Negócios de Sucesso. Eu conto com a sua audiência. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, refutou as alegações de que estaria suspeito para julgar os réus dos atos golpistas de 8 de janeiro e defendeu a competência da corte para conduzir o julgamento. Abre aspas, o terraplanismo é o negocianismo obscuro de algumas pessoas. Fazem parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo no parque, fecha aspas, declarou. Em outras palavras, presidente, o plenário dessa corte já tem 1.345 acórdãos reconhecendo a competência da corte para o processo e julgamento dessa questão. E, obviamente, não prospera
após essa detalhada análise que fizemos em 9 sessões virtuais, durante 9 semanas do ano, não prospera o argumento novamente trazido pela defesa de que o Supremo Tribunal Federal seria incompetente para apurar, processar e julgar os fatos aqui narrados. A responsabilização legal de todos, absolutamente todos, autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, os atos golpistas, é importante se referir a isso, presidente. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem, né, no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso, né, que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir, né, que isso referisse. A Ordem dos Advogados do Brasil que é uma defensora intransigente da democracia. Então é muito importante colocar que o inquérito 4922, ele analisa todas as condutas desses golpistas. Todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal. Todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal são a minoria da população. E isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou. Isso foi repudiado pela população brasileira, que é uma população séria, ordeira, digna, e ficou aviltada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes. E exatamente por isso, presidente, que há conexão. Talvez uma leitura, eu diria, uma leitura correta do artigo 102 com o Código de Processo Penal trouxesse uma tranquilidade maior para aqueles intérpretes assodados. Porque, obviamente, se há o núcleo que financia, e agora, semana retrasada, a Procuradoria acompanhou, isso, 56 financiadores tiveram busca e apreensão realizadas. Os financiadores estão sendo investigados os autores intelectuais, incentivadores, inclusive núcleo político que assim fez, e aí há diversas pessoas com foro privilegiado. Estão sendo feitos também aqueles que divulgaram e incentivaram a outras inúmeras autoridades com foro privilegiado. E por que, presidente, esses são os primeiros a ser julgados? O que é óbvio, ou deveria ser óbvio, para aqueles que conhecem o Código de Processo Penal. O réu preso, os réus presos, eles devem ser denunciados num prazo mais curto e devem ser processados e julgados mais rapidamente. Isso é uma lição, eu diria, basilar do direito penal. Aqueles que foram presos em flagrante, imediatamente no dia, como é o caso do réu, o réu foi preso em flagrante dentro do Senado Federal. O réu foi preso em flagrante após subir e se vangloriar de estar na cadeira e na tribuna do presidente do Senado Federal.
Óbvio que a Procuradoria, corretamente, analisou e denunciou antes dos demais que estão sendo investigados. Agora, outros inúmeros núcleos já foram denunciados. Olha, a situação no Rio Grande do Sul está em crítica após passagem de ciclone. Aumenta o número de mortes e o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, divulgou alerta de mais chuvas na região. O presidente Lula anunciou 1 bilhão do BNDES para ajudar famílias afetadas no estado. O alerta veio depois que uma área de baixa pressão que dará origem a um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico começou a se deslocar rumo ao Rio Grande do Sul. As precipitações trouxeram chuvas intensas, com ventania e raios sobre cidades do sul do estado. Os avisos incluem municípios do Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas pelas chuvas, que trouxeram enchentes com dezenas de mortos e muitos desaparecidos. A meteorologia alerta também para o risco de queda de granizo, corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos. 98 cidades foram atingidas em todo o estado desde a passagem do ciclone na semana passada. Quase 350 mil pessoas tiveram algum tipo de perda causada pela tempestade. Mais de 8 mil casas foram danificadas ou totalmente destruídas. Cálculos iniciais feitos por diversas entidades gaúchas apontam para prejuízos de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O governo gaúcho também anunciou um programa de auxílio financeiro às famílias desalojadas, desabrigadas ou afetadas pela tragédia ambiental que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Com a chegada da temporada de ventos mais fortes, as conjuntivites alérgicas se tornam mais comuns. É fundamental adotar precauções para preservar a saúde ocular. Descubra mais sobre esse problema e como evitá-lo. A época dos ventos aqui no Ceará também é o período da poeira e dos redemoinhos. Imagine o efeito disso para os olhos dos cearenses. De acordo com a FUNSEMI, as rajadas de vento estão ainda mais frequentes e fortes. Nós temos altas temperaturas e ventos mais intensos. Por quê? Porque o sistema que causam os ventos a gente chama de alta subtropical do Oceano Atlântico. Esse sistema ele aproxima da costa do Brasil, da costa leste do Brasil, e os alísios que se originam nesse sistema passam mais paralelo à nossa costa e eles são mais intensos em relação ao primeiro semestre do ano. É por isso que todo cuidado é pouco, principalmente nesta época do ano. De acordo com a Sociedade Cearense de Oftalmologia, pelo menos 2 problemas são bem comuns durante a temporada dos ventos. O primeiro deles é a conjuntivite, aquela irritação desconfortável que comumente é provocada pelo adenovírus. E o segundo é a coceira, a alergia ocular que pode vir de um corpo estranho. Nos 2 casos, é necessário procurar um atendimento especializado para que a lesão não se torne mais grave. A presidente da sociedade explica que um estudo já foi conduzido no estado e identificou 2 picos de conjuntivite no ano. O primeiro acontece na quadra chuvosa e o segundo entre agosto e novembro. Os ventos espalham a poeira e o pólen, que causam os quadros alérgicos. Mas dá para prevenir. Para isso, é necessário evitar o contato entre as mãos e os olhos. Quando isso não for possível, é necessário higienizar ou lavar as mãos com frequência. Lubrificar os olhos com colírios também ajuda na irritação. E usar óculos protege contra corpos estranhos. A médica oftalmologista também ressalta que se qualquer incômodo for causado por um cisco ou outro agente externo, é essencial buscar um profissional especializado e evitar o uso de medicamentos que podem piorar a irritação nos olhos. O ato de coçar, de ficar mexendo no olho, pode arranhar a córnea e isso ser um problema de gerar até cegueira por uma úlcera. Então, ter muito cuidado, porque essa poeira está contaminada, ela pode vir com fungo, com bactéria. Então, a gente imediatamente tenta lavar os olhos, ficar estilando o colírio lubrificante várias vezes ao dia ajuda a remover e não tentar fazer essa remoção por conta própria.
O brasileiro capturado nos Estados Unidos após 2 semanas foragido foi levado para presídio de segurança máximo. Danilo Cavalcante, o brasileiro capturado após 2 semanas foragido nos Estados Unidos, foi levado para uma penitenciária de segurança máxima de acordo com as autoridades norte-americanas. Nós temos as imagens. E por falar nisso, no programa ontem do Alerta Ceará, o Eduardo Souza abordou esse assunto. Vamos ver. O brasileiro foi condenado à prisão perpétua por ter assassinado a ex-namorada, Débora Brandão Evangelista, em abril de 2021, na frente dos 2 filhos dela, de 4 e 7 anos. No final de agosto deste ano, dias após a condenação, ele conseguiu escapar da cadeia, onde aguardava transferência para um presídio. O governo do estado da Pensilvânia afirmou que a custódia de Danilo Cavalcante foi transferida para o Departamento de Correções do Estado durante a tarde dessa quarta-feira. O brasileiro foi encaminhado para a Instituição Correcional Estadual de Phoenix, que é uma prisão de segurança máxima localizada no condado de Montgomery. O informativo regional dá só uma pausa e voltamos já para vocês. Bem-vindos a Marinheiro Autopeças e Acessórios, a sua loja completa para todas as necessidades do seu veículo. Se você está procurando peças de alta qualidade, acessórios modernos ou pneus de confiança, nós estamos aqui para ajudar. Então, não perca mais tempo procurando por aí. Visite-nos hoje mesmo na Marinheiro Autopeças e Acessórios e descubra como podemos ajudar a manter o seu carro em perfeitas condições. Estamos ansiosos para atendê-lo e superar suas expectativas. Avenida João Batista Rios 2442, bairro Centro. Contato 88 99634 5636. Marinheiro Autopeças e Acessórios. Qualidade e confiança em um só lugar. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, amigo da TV Tremembé, aqui é o apresentador André Pimentel do quadro Negócios e Sucesso, que semanalmente estaremos com vocês às segundas, quartas e sextas-feiras, apresentando o nosso quadro Negócios e Sucesso, sempre com um tema do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional é aqui no nosso quadro Negócios e Sucesso. Eu conto com a sua audiência. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos. Olha, gente, o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, divergiu parcialmente do relator Alexandre de Moraes e votou pela condenação de 2 anos e 6 meses ao réu A.S. Pereira. Alexandre de Moraes havia anteriormente
estipulado uma pena de 17 anos de prisão ao réu. Concluo do exposto, com o mais absoluto respeito ao voto apresentado pelo eminente relator e àqueles que o acompanham, peço venha para divergir em parte de Sua Excelência e votar no sentido de, caso superada a incompetência dessa Corte, 1. Absolver o acusado dos crimes previstos nos artigos 288, 359-L e 359-M do Código Penal, com fundamento no artigo 386-2 do Código de Processo Penal, em relação aos crimes do artigo 359-L e 359-M do Código Penal, e com fundamento no artigo 386-7, em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal. 2. Condenar o acusado como incurso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso 2, 3 e 4 do Código Penal e do artigo 62.1 da Lei 9.605 de 98. Assim como fez o eminente relator, senhora presidente, passa a dosimetria da pena. Dano qualificado. No caso em exame, considerando das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a saber, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, entendo que devem ser valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do delito, em razão da extensão dos danos e da grave mácula que os atos do dia 8 de janeiro de 2023 representaram para o Brasil, inclusive no exterior, colocando em risco a integridade física dos agentes de segurança. As demais circunstâncias são íncitas ao tipo penal qualificado. Fixo, pois, na primeira fase, pena base do delito de dano qualificado em 1 ano e 6 meses de detenção e em 40 dias multas, fixando o valor do dia multa no patamar mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas à pena base. Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, haja vista a participação de menor importância, levando em conta ainda que o réu não praticou depredações por mão própria. Com a diminuição de 1/6, fixo definitivamente a pena pelo crime de dano em 1 ano e 3 meses de detenção e 30 dias multa no valor unitário mínimo. Do delito do artigo 62, inciso 1 da Lei 9.606 de 98. Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e os fundamentos acima apresentados na dosimetria do delito do artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal, fixo a pena base do crime em 1 ano e 6 meses de reclusão e em 40 dias multa, fixando o valor do dia multa no patamar mínimo diante da situação econômico-financeira do réu. Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes ou agravantes a serem aplicados à pena base. Na terceira fase, com fundamento nas mesmas razões acima apresentadas, aplica a causa de diminuição do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, em razão da participação de menor importância. Com diminuição de 1/6, a pena do delito de deteriorização de patrimônio tombado atinge o patamar final de 1 ano e 3 meses de reclusão e 30 dias multa. Somadas, em razão do concurso material, as penas correspondem a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 60 dias multa, fixado o dia multa no valor do mínimo legal para os delitos do artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal e artigo 62.1 da Lei 9.605 de 98. Condena o acusado ao pagamento das custas nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, expressa-se a guia de execução definitiva, computando-se o tempo em que o acusado permaneceu preso provisoriamente e ofício para fins do artigo 15, 3 da Constituição. É como voto, senhora presidente. Feira de Inovação Têxtil e Comunicação Visual reúne novidades para a indústria e pequenos negócios no Centro de Eventos no Ceará. Uma feira está revelando as mais recentes inovações nos setores têxtil de comunicação visual. O passeio desta vez teve destino e interesses certos. E uma máquina como essa facilitaria no seu trabalho? Vixe, ia facilitar muita coisa e agregar muito valor no meu trabalho, especificamente no que eu fabrico. No espaço tomado por 140 estandes, sobram inovações para os setores de comunicação visual e têxtil. A gente tem maquinário para todos os gostos, desde o confeccionista, o grande confeccionista, ao ateliê de costura, que o artesanato hoje está muito forte também. São 500 marcas participantes. A empresa de Antônia traz soluções para o mercado gráfico. Caneca, almofadas, aquela blusa sublimada um pouquinho mais localizado. Esse é o cliente, né, que trabalha com os pequenos formatos. Mas para aquele que já tem a sua estamparia, que trabalha com confecções, impressões corridas, como é o exemplo que a gente está mostrando aqui, esse já é o nível mais industrial. Um foco no pequeno empreendedor. Exatamente. A gente atende aqui na região principalmente, né, como a gente atende o Brasil todo, mas aqui especificamente existem muitas confecções pequenas, muitos empreendedores novos.
Então a gente tem essa gama para atender todo mundo. Tem até Campeonato Brasileiro de Envelopamento de Carros. Durante a competição, os participantes têm 1h20 para fazer o trabalho. Ganha quem finalizar o serviço com perfeição. O principal do campeonato é que ele virou um ponto de encontro, né, do envelopador. A gente estando aqui, a gente se aproxima mais de todos os instaladores aqui do norte e nordeste do país. E sempre funcionou muito bem porque a gente consegue fazer essa troca de informação, essa troca de ideia, a gente eleva o nível do mercado fazendo isso, então a gente está muito feliz de estar aqui. Para essa edição da feira, a organização do evento pretende aumentar em 20% o faturamento em negócios. Por dia, são esperadas até 4.000 pessoas aqui no centro de eventos. A expectativa de negócios é sempre superar a edição passada, né? Então, conversando com os expositores, fazendo pesquisa, chegamos no valor de 360 milhões de reais, mas que podem ser ultrapassados porque a feira é um lugar motivante, motivacional, onde as pessoas elas estão mais abertas e propícias a novos negócios. Me impressionou a máquina ali da Jack, que ela prega zíper, ela faz o bolso verdugo, ela faz o punho, ela prega a gola, que eu fiquei encantada. O Informativo Regional fica por aqui. Voltamos no próximo programa, agradecendo a cada um de vocês pela essa belíssima quinta-feira. E lembrando que o mês de setembro, todo o mês de setembro, estamos trabalhando e apoiando aí essa campanha sobre o Setembro Amarelo, que inclusive o dia D foi dia 10, mas a TV Tremembé está nessa campanha fazendo esse alerta. Por isso, fique com Deus e a gente fica por aqui.